Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 6 de outubro de 2015, são 13 horas e 25 minutos e começa agora mais um Café Missioneiro, o seu programa de bate-papo, entretenimento e outras cositas, mas aqui logo depois do almoço na Novos Horizontes FM e na NHTV. Eu começo o programa dando uma dica para as pessoas que ouvem o 104.7. Ligue-se na programação da Novos Horizontes. Em todos os horários nós sortearemos ingressos e passaportes para Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. A passagem a gente não está sorteando, mas é um ótimo passeio ir a Santa Cruz do Sul e prestigiar a Oktoberfest. Tem ingressos para show de Lulu Santos, tudo na faixa. A gente vai sortear também aqui no Café Missioneiro, mas é uma informação em primeira mão. Então você fica ligado, os nossos comunicadores da hora aí vão apresentar esses sorteios. Comigo, André Ruschel, a sua participação mensal, vamos tratar assim. A gente, coincidentemente, hoje é um dia que a Microsoft fez uma daquelas reuniões, apresentação nos Estados Unidos, lançando uma série de produtos, apresentando novidades, que é uma onda, sim, né? Quem se liga em tecnologia curte muito esses momentos. O André Ruschel também vai nos contar sobre, e é com isso que a gente começa o programa, sobre um ônibus que vai circular por algumas cidades, um ônibus super tecnológico, e que o André, não sei se ele vai conduzir esse ônibus, mas certamente ele estará dentro apresentando muitas novidades. Boa tarde, André. Que bom que tu estás aqui. Boa tarde, Fábio. Sem dúvida alguma, é um prazer sempre participar do Café Missioneiro e, sem dúvida alguma, falar sobre tecnologia é mais legal ainda. E realmente a gente está programando aí um projeto que eu comecei e fiquei muito orgulhoso, até porque hoje lá em São Paulo eu tive uma semana, uns 10 dias num evento chamado Tech Ed lá, e pessoas que eu nem conhecia, que trabalham na Microsoft, estavam perguntando se eu era o cara do busão. Ah, é? Então, cara do busão. Então já estão falando o cara do busão. Uhum. E o que é legal? Na verdade, nada mais é do que a gente vai percorrer aproximadamente 5 mil quilômetros aí pelo Brasil. A gente alugou um motorhome, então é um super ônibus, 2 andares e tudo mais. E todos os palestrantes vão passar o dia, vão dormir, vão pernoitar dentro desse motorhome. É um motorhome que já fez Profissão Repórter, faz Rally dos Sertões, Stock Car. É um pessoal de claro que daí Joinville. Adesiva todo ele com a Exatamente, cara. O pessoal quiser conhecer o busão, tem um site lá que é o Interop on the Road. Vamos dar uma né? vamos Interop encontrar aqui na estrada, interopontheroad.com.br, e aí lá tem todas as cidades onde esse ônibus vai passar. O que é legal que a gente vai fazer também é um assunto muito legal, que chama-se IoT, Internet das Coisas. A gente colocou sensor nesse ônibus e câmeras, e a gente vai conseguir monitorar, né? As pessoas vão conseguir monitorar através de um site que a gente vai estar divulgando em breve, né? Imagens da estrada, entrevistas, e junto esses sensores eles servirão também para mostrar, tipo assim, além não só a quilometragem, mas por exemplo a temperatura do local, né? entre outros recursos legais que o pessoal vai poder interagir, né? Como por exemplo abrir e fechar a porta do ônibus. Então vai ter um aplicativo que as pessoas vão poder fazer isso, claro, em determinados horários, enfim. Não trancar vocês lá dentro, não na trancar, hora da palestra, isso não dá pra fazer, né? Aí não dá pra fazer. Mas a ideia é bem legal, e a gente vai começar percorrendo aí. Primeiro a gente vai partir da PUC em Porto Alegre, depois a gente vai para um lugar que eu não conhecia, Palhoça, que me chamou muita atenção. É um bairro de Palhoça que já está sendo considerada uma mini Europa no Brasil. Eu não tive o prazer de conhecer, mas através de vídeo no YouTube eu fiquei apavorado. Já é considerado uma das cidades, né, um bairro-cidade mais sustentável do mundo. Bill Clinton teve lá. Eu fiquei apavorado. Os pedestres têm preferência, os caras não só de bicicleta. Vale a pena conferir. Pedra Branca em Palhoça. Eu realmente não sabia.
Quando o pessoal me falou de fazer um evento em Palhoça, eu fiquei, poxa, mas Palhoça? Aí fiquei surpreso, acho que vale a pena dar uma olhada na internet. Aí depois a gente vai para Curitiba, na PUC, e termina na PUC em São Paulo. Né? Que então, beleza, rapaz. vai ser bem legal. Vamos levar um pouco de conhecimento e também aprender, claro, né? Nessas universidades aí. Que esperamos que não estejamos te perdendo aqui de Santo Ângelo, com a tua presença aqui sempre. E essa coisa efetiva que tu tens em se manifestar, em contar essas atividades. Eu te considero assim o grande elo de ligação com essas coisas. Claro que temos outros expoentes nesse sentido, mas tu estás aqui, eu vejo em ti uma luta meio solitária nesse sentido, e tomara que tu não caia fora daqui, André. Obrigado, Fábio, pela colocação, mas eu acredito que tenha inúmeras outras pessoas, vamos dizer assim, tão bom quanto eu, ou melhores, com certeza existem, né? Mas a gente faz um trabalho, né, que, na verdade, nesse evento que eu tive lá em São Paulo, quem fez a abertura do evento foi o maestro João Carlos Martins. Sim. E ele me deixou uma mensagem que eu acho que serve não só para mim, mas talvez para muitas pessoas, que nada mais é do que fazer muito com pouco. Essa foi a mensagem que ele deixou, e eu acho que eu, de certa forma, me enquadro um pouco nisso, porque eu vejo muitas ações que envolvem muito dinheiro e a gente consegue fazer uma ação talvez do mesmo tamanho com pouco investimento. Sim. Então isso que é bacana, eu acho que é isso que nos move, sabe? Essa motivação por querer fazer algo tão grande e querer mostrar para as pessoas, às vezes, assuntos de tecnologia, coisas relacionadas que muitas vezes o pessoal precisa se deslocar a São Paulo para enxergar, né, para assistir, enfim, a gente tenta trazer isso para a região. Então esse é um dos objetivos, e uma ideia do ônibus é justamente essa, porque esse evento que aconteceu em São Paulo, as pessoas pagaram aproximadamente R$ 1.500 para assistir às palestras que estarão dentro, né, estarão nesse projeto do ônibus, do motorhome, de graça. Então isso que é bacana, quer dizer, a gente quer tentar ajudar as pessoas, outros profissionais, né, não só com tecnologia do Microsoft, mas independente da tecnologia, né, dentro, claro, da nossa especialidade. Então, junto nesse ônibus vai especialista em segurança, vai especialista em banco de dados, são várias pessoas, vai especialista em desenvolvimento de aplicativos. Então esse é um dos principais objetivos. E a gente infelizmente nós começamos a mover um pouco, né? O Interop Day que acontecia em Santo Ângelo, a gente já acabou movendo para Ijuí. E praticamente ficou em definitivo, porque os locais aqui, né, uma readequação bacana que aconteceu no cinema, né? Mas em compensação a gente não fazia no cinema, hoje a gente não consegue comportar mais, porque foi dividida a sala, né? Sim. Então a gente acabou levando para Ijuí. Então são alguns fatores que também a gente acaba movendo. Por exemplo, Ijuí, algumas empresas já estão esperando o próximo ano. Então a gente acaba, como diz, a gente vai, é tipo o cachorrinho, né? Aquele que agrada mais, aquele que trata melhor, a gente vai indo. Então a ideia é essa aí. Pois é. O dia de hoje marca, isso é coincidência, absolutamente uma coincidência. Semana passada, quando eu conversei com o André, a gente definiu a terça-feira, 6 de outubro, sem saber que hoje seria um grande dia para a Microsoft na apresentação de novos produtos. E daí tem aquela lista, né, de novidades. Rapidamente, assim, a gente pode dizer que são 2 modelos novos de telefone, com super especificações, né? A 4ª geração do Surface Pro, que tu pode falar um pouco para nós, e uma atualização da Microsoft Band. Mas, acima de tudo, foi anunciado finalmente o lançamento do tal dos óculos, as HoloLens, que nós falamos aqui, eu não sei ao certo, mas em abril ou maio passado, quando tu trouxeste para nós aqui um equipamento que se aproxima disso, mas não é a mesma coisa, de realidade virtual. As HoloLens, elas é um óculos, então, assinado pela Microsoft. O preço é salgadíssimo do primeiro
da primeira leva, Sim. $3.000, apenas para desenvolvedores, né? Quem trabalha com isso. Mas é impressionante. Você procure, quem quiser, quem gosta de tecnologia e quer ver uma coisa absolutamente inacreditável, é acessar, fazer uma busca por aí. HoloLens, HOLOLENS, de lentes, né? É a realidade virtual definitivamente fazendo parte das nossas vidas. É inacreditável. A gente vendo aquele vídeo ali, tu não acredita que aquilo ali vai estar à venda. Vai dar certo, o né? ano que vem. É, legal. O HoloLens, eles lançaram num evento chamado Build, que é onde eles então lançam essas novidades, que acontece sempre em São Francisco. E o HoloLens, ele é baseado em hologramas. Então, tem uns vídeos que inclusive o pessoal pode olhar, Sim. que mostra uma pessoa tentando orientar outra pessoa, né? Como se trocava uma peça numa aeronave. Eles deram um exemplo agora. Na semana passada, o Satya Nadella, presidente da Microsoft, estava no Brasil. Sim. E eles fizeram uma demonstração legal que ele até estava explicando pra gente, que era o quê? Era como que você pode agora, então, estar ajudando um astronauta no espaço, né? E você explicando para ele como faz uma manutenção nessa aeronave, através com o uso do HoloLens. Mas pro cidadão comum, e isso tá, eu digo para ti, agora, a gente vendo isso e já imaginando a rapidez com que essas coisas andam, em 2 anos, eu acredito que em 2 anos, nós poderemos ter um manual de instruções virtual que, conforme tu olha para um lado, tá a holografia ali do que tu vais montar em seguida. Isso aí é algo dentro, vendo como a tecnologia funciona, mais ou menos, é simples, André. É inevitável, né? Eu acho que o manual de instruções vai ser um botão e aí você vai visualizar funcionando. E além do que, tirar todos esses aplicativos de uma tela pequena para uma sala, né? E essa é a grande loucura, né? Uma coisa legal que eles deixaram claro também para quem é desenvolvedor, pessoas que trabalham com tecnologia, é que o mesmo software que vai rodar no seu computador com Windows 10, no seu smartphone com Windows 10, vai funcionar também no HoloLens. Então eu achei que isso é legal, porque antes o desenvolvedor tinha que estar desenvolvendo um aplicativo específico para cada dispositivo, né? E isso daí é aquela história, né? Ele é lançado para os desenvolvedores a $3.000 e daí vai começar a baixar. Quem sabe no Natal de 2019 nós possa esse ser o grande objeto de desejo. Pode ser o Papai Noel das crianças, né? Vai enxergar um Papai Noel. É uma coisa impressionante. Então, quem quiser saber, como eu disse, HoloLens ou HoloLens. Né? Outra coisa legal que você estava falando ali é da pulseira, né? Que é aqueles wearables que eles falam, aqueles dispositivos que dá para vestir e tal. Que agora tem os telefones. A Apple tem, né? Inclusive é muito bom. Acho que até um dos melhores até. É o relógio do Dick Tracy. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. E aí o Motorola lançou também o Moto 360. E aí a Samsung já veio lá com o dela. E a Microsoft tem o Band. Eu, particularmente, assim, eu não gostei do Band. Tu comprou um? Eu tenho um Band, não uso. Né, e eu, particularmente, não gostei do Band. Por quê? Por quê? Porque, antes de mais nada, ele não é um relógio onde o visor fica tradicionalmente como os nossos, em cima, no olhar. Você tem que virar. Tem que virar o pulso. E aí, até eu perguntei para um cara lá. Isso? Exatamente, por que isso? Porque ele disse que aqui embaixo do pulso ele consegue captar mais, os sensores ficam embaixo, que aí tem o pulso, né? Todo mundo sabe, né? Enfim, ele tem uma explicação assim, ele não me deu muita atenção também, mas falou por cima. Pelo jeito, eu não sei, olhando as fotos desse novo modelo aqui, ele aparentemente, pela cara dele, ele funciona pro lado desse de fora agora. Eu não sei, pelo menos a impressão que a gente tem, olhando... Não, aí não. Ele é porque é exatamente esse formato, viu, Fábio? Só que aí ele encaixa embaixo. Ele encaixa embaixo. Então tem que fazer um movimento com o pulso, né? Pra enxergar a parte de baixo. Daqui uns dias... Talvez eles até mudem, né, Fábio? Mas...
O André Ruschel está comigo aqui no Café Missioneiro. São 13 horas e 40 minutos. A gente tem muita conversa sobre tecnologia. E no próximo bloco a gente vai falar sobre coisas muito curiosas, sobre uma espécie de lenda que existe em torno da tecnologia. Coisas como se eu deixar o meu aparelho ligado na tomada, a bateria vai viciar. Essas conversas todas que amigos recomendam para amigos. Não faça isso com o teu aparelho que ele vai estragar e tal. A gente conseguiu fazer uma compilação aqui e a gente bate um papo sobre essa questão em seguida. Nós já voltamos. No 104.7 você estava ouvindo a trilha enquanto terminava na NHTV a exibição de uma reportagem produzida pelo Marcos Luft sobre a greve dos bancários. Esse conteúdo está no nosso site também. O papo com o André Ruschel é o seguinte: a gente vai conversar sobre alguns mitos e realidades sobre tecnologia. Por exemplo, André Ruschel, quem nunca ouviu que o celular, por muito tempo, perto da orelha da gente, ele pode causar câncer? Ou outra, que eu tive que dar risada hoje de manhã, essa história de pegar um notebook, como eu faço agora aqui, e colocar ele no colo, ele pode causar esterilidade masculina. Ou claro que nada disso foi comprovado em estudo científico, mas são aqueles mitos, né, que a gente ouve. Então eu separei alguns aqui que tu que estás muito ligado à tecnologia, a gente vai comentando eles. Em muitos estados, em muitos municípios, se proíbe o uso do celular em posto de gasolina. Tem aquela plaquinha lá. Tu sabias que não tem nada comprovado sobre isso? Que não existe estudo nenhum. E a única possível razão, por exemplo, na Universidade de Kent, na Inglaterra, eles fizeram um estudo sobre isso, mas que a única possível razão para não se usar celular no posto de gasolina seria a distração. O resto pode se usar tranquilamente. É interessante. Essa aí realmente eu não sabia, Fábio. Eu achei que pudesse ter algum outro motivo, né? Uhum. E realmente fiquei surpreso. Outra história. A briga da Apple com os outros, né? A Apple se vangloriava de que os seus equipamentos não pegavam vírus. Isso é verdade? Isso é mito, até porque todo o sistema da Apple ele é baseado em Unix. Então, historicamente, realmente demorou mais a se ter. Até porque depois, lá em 1995, 94, onde houve aquele boom do Windows, devido a ser a ter, digamos, um alvo maior, por ter um maior número de usuários, começou-se a ter mais vírus para o Windows. Então, realmente, isso inicialmente aconteceu, mas falando atualmente, existe muitos vírus para e ele para iOS e dizem que foi comprovado de que eles tiraram essa informação do site deles. Eles antes tinham. Não é mais propaganda, não é mais elemento de marketing. De marketing. Né? Janelas privadas no browser mantém você anônimo. Isso é verdade? Na verdade não é que mantém você anônimo. Não vai guardar, digamos assim, você acessou lá um site, exemplo, pornográfico, né? Se você for lá ver o histórico, não vai registrar, certo? Uhum. Mas manter você anônimo até não, porque quando você usa um computador e acessa algo, né? O que acontece é que você tem um endereço IP, certo? Então, através desse endereço IP, embora você marque a navegação anônima, né? Ela é anônima no navegador. Mas para um rastreio de algo que você cometa, vai ser rastreado o seu endereço IP. E esse você não vai conseguir deixar anônimo. Esse não tem. Outra conversa que se ouve por aí é que a gente, deixando o smartphone plugado na tomada, por muito tempo a bateria vai ser destruída. Isso de cara é só tu pensar e ver que isso é uma grande mentira. Porque eu duvido, por exemplo, nessa sala aqui que temos, imaginamos que tenhamos 5 smartphones,
Quem de nós não deixou isso uma noite inteira ligado por distração? O Matheus Rasta, quando chega das baladas musicais dele, por exemplo, ele pluga e acorda domingo na hora do Faustão, na hora da videocassetada só. Isso aí passou um tempão, é óbvio que... E tá funcionando, né? E tá funcionando até hoje. Então isso também mudou bastante, né? Isso Esse é mito. E isso, na verdade, tem a ver, para deixar claro, são as novas baterias. Se a gente pega as características desses novos equipamentos, a gente lê uma denominação assim para as baterias, que seriam as baterias de lítio-íon, que não se estragam justamente quando ficam ligadas à tomada, né? Seguindo a nossa lista aqui, não é bom usar o carregador do iPad no iPhone, por exemplo. Isso se fala. Isso é tudo mentira. E também tem a história em relação ao que devemos ter consciência. E daí entra um mínimo de conhecimento de eletrônica. Quantos volts precisa o equipamento para ser carregado? Então, se o teu smartphone ele comporta 5 volts, vamos dizer, que é mais ou menos o que quase todos... O padrão, é isso que tu tem que saber. Então não interessa se o carregador é da LG ou da Samsung, ou enfim. Claro que tem as questões dos equipamentos de baixa qualidade que vaza energia, vamos dizer, falando a grosso modo, né? Mas devemos ter essa consciência dos 5 volts. Agora, numa das coisas que tu entende muito, se a gente manda se a gente manda os nossos arquivos de forma para lixeira e esvazia, isso tem como rastrear? Tem, na verdade, quando você manda para lixeira, você vai lá, limpa a lixeira, você não é um recurso que tem nativo, vamos falar, por exemplo, no Windows, não é um recurso que tem nativo para você utilizar, mas tem ferramentas aí na internet aos montes para recuperar esses dados da lixeira, né? Muitas gratuitas, tem lá Free, Undelete, existia até um comando no DOS, o Undelete, que era usado, né? Hoje surgiu outras ferramentas, enfim, mas quando manda para lixeira não, existem outras técnicas, enfim, né? Que aí por usuário final não conseguir usar, acaba se comentando que não se tem como procurar, né? Como buscar, como recuperar. Mas talvez uma pesquisa na internet ou procurar algum técnico aí que atenda, da sua confiança, enfim, vai conseguir resolver esse problema. Dias atrás, no mês retrasado, quando tu estivesse aqui, tu falou sobre um sistema aí de sequestro de dados. Tu chamasse atenção e eu disse, tá, mas isso é num mundo distante. Tu tens exemplos aqui na cidade disso, André? Tem, o que é legal que depois que a gente conversou, não sei para quem acompanha o Jornal Nacional, apareceu uma prefeitura do estado de São Paulo e casualmente, agora nessa semana, uma empresa entrou em contato comigo aqui da cidade, do centro da cidade, né, onde aconteceu exatamente isso, né? Ela está com todos os dados lá que foram sequestrados, então precisa de uma senha para poder abrir os arquivos, qualquer tipo de arquivo. E como é que se faz para recuperar? É só pagando. Até nesse evento que eu estava em São Paulo, tem um especialista da Microsoft que mora no Texas, da parte de segurança, chama-se Daniel Mauser. A palestra dele, inclusive, era sobre isso. E uma coisa que eu não sabia, né, e que eu aprendi na palestra dele, é que tem a versão 1 do CryptLocker, que é esse o nome desse cara que sequestra os dados, que você conseguia habilitar a cópia de sombra. A cópia de sombra é como se fosse guardar embaixo do tapete os dados, certo? Que é um recurso do Windows. E aí ele me falou que agora na versão 2 do CryptLocker, os caras se aperfeiçoaram e conseguem criptografar, inclusive, os arquivos que estão no cópia de sombra. Então os caras estão só se especializando. E daí, por exemplo, uma empresa te chama... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só se ela tem backup fora daquela máquina ou se tem um backup na nuvem.
Não tem. É impossível no mundo recuperar isso aí. Tá, essa Se alguém questão- fizer uma promessa hoje, nesse horário, até agora, porque Sim. daqui 10 minutos pra Quando frente tu eu não entrou sei. aqui no ar, tu desligaste o teu É, smartphone. então Pode vamos ter supor, mudado. enquanto nesse momento, atualmente, no mundo, se pegar e se tiver infectado, criptografado, é impossível recuperar. Tá? Ele usa um nível de criptografia lá, RSA lá, violento, que é impossível recuperar. É só pagando para os caras via Bitcoin, que aí não tem como rastrear. E aí eles mandam, nessa parte os caras são honestos. Aí eles mandam a senha, tudo bonitinho. Então, como que a pessoa pode se proteger? Antivírus. O que é interessante, antivírus também não protege. Tá? Isso é outra coisa que eu peguei na palestra desse cara. Até então, a gente imaginava que o antivírus resolveria. Não. Na verdade, ele está rodando num Java no browser. Então, num clique que você der, ele já infecta. Sem executar nada, num clique. Inclusive, ele deu um exemplo muito legal que eu posso contar para vocês, que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Texas até, que era uma empresa de publicidade. Então, o que eles fizeram? Nesse site de publicidade tinha um monte de bannerzinhos. O que eles fizeram? Os hackers, eles invadiram e aí o vírus ficava atrás do banner. Então, cada clique no banner já criptografava o disco todo dos internautas. Que coisa séria. Está sendo considerado uma, digamos assim, no lado tecnológico, uma das maiores criações em termos de praga virtual, né? E o FBI está caçando esses caras da mesma forma que caçou lá o Bin Laden. Não, é verdade. Os caras estão loucos para pegar essa turma. E diz que os caras estão, é coisa de bilhões. É bilhões. Porque imagina você com seus dados todo criptografado, da sua empresa, todo, cobrança, cadastro de cliente. Você não sabe nem quem tem que cobrar mais, cara. Imagina. Que situação, André. Complicada, cara. Muito complicado. Então, o que fica o alerta é aqueles e-mails que vem, site, boleto, você está sendo traído, né? Às vezes o cara já está sendo traído, ainda pega o vírus, puta, aí ferrou duplamente, né? Que barbaridade. Aí é dupla a situação. A gente falando disso, a Polícia Federal desencadeou hoje, e hoje à tarde a gente pode até obter maiores detalhes através de uma entrevista que os investigadores darão, mas trata-se do seguinte: é uma operadora pirata de TV por assinatura, que é o chamado card sharing, que nada mais é o seguinte: alguém que tem uma assinatura legal disponibiliza via internet as chaves para que canais de TV sejam abertos. E essa pessoa cobra desse assinante, entre aspas, um valor, 10, 15, 20 reais O cara por tem mês. uma Sky. O cara tem Uma uma Sky TV, pirata. é uma TV por assinatura. Às vezes não é só a Sky, pode ser da Oi TV, Netflix. da Claro. Não. O Netflix Não pega fica Netflix. fora disso. O que acontece? O cara possui daí um box desses aí, uma caixa dessas existentes aí no mercado paralelo, e só que ao invés de pagar para operadora de TV por assinatura, paga para essa pessoa. Entendi. É assim que funciona. Isso é o chamado card sharing. Não é essa história de duas antenas e tal. O cara tem uma antena só. É um compartilhamento do cartão dele. Exatamente. Aí que entra, e isso é crime. Existem pelo menos 12% ou 10% fala-se de equipamentos piratas no país. Pois hoje, então, foi desencadeado, foi descoberto, então, numa investigação, uma pessoa dessas, ou uma equipe, né, uma quadrilha, que tinha 10 mil assinantes, André. Aonde? No Rio Grande do Sul, em todo o país, né, assinantes em todo o país, inclusive assinantes na Europa, em 16 estados brasileiros. E 9 mandatos de prisão e 34 de busca e apreensão, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Goiás. E inclusive diligências em Portugal. É um troço grande, isso foi descoberto na manhã de hoje. E numa coletiva de imprensa hoje à tarde, então, serão dados os maiores detalhes disso aí. O que eu acho legal de ver tudo isso é que, assim,
de certa forma, lá atrás, eu sempre comentava que nós ia ter exatamente isso. Nós ia ter os criminosos da tecnologia, cibernéticos, né? E realmente isso cada vez se constata mais. É o pedófilo, é o hacker, é o cara que burla a Sky. E eu tenho dito, isso cada vez vai aumentar mais. Né? Então o que é interessante aí é que as pessoas estejam atentas, né? Quando usa seu smartphone, né? Aquela coisas que nós já discutimos, inclusive aqui, né? De certa forma, além de falar de tecnologia, a gente entra também numa ala educativa aqui, né? Filosóficas, né? Quando nós começamos a falar sobre a exposição nas redes sociais, enfim, já são assuntos que a gente sempre está falando. Sim. E a gente cada vez constata mais problemas. Ontem teve, não sei se ontem ou anteontem, uma menina, uma família, enfim, eu não recordo agora, usando o Waze e acabou numa favela e foram assassinados. Você viu isso aí também? Sim. Então, cada vez a tecnologia ela auxilia, mas é preciso estar preparado. André, para a gente completar, são 14h, a questão da nuvem. Tu deixaste um professor meu de português, ele diria, tu usaste um aposto, que é um pensamento entre outro pensamento, né, entre vírgulas. Se a pessoa não tiver guardado seus dados na nuvem, tem muita gente que tem medo disso. Tenta sintetizar para nós, porque no Windows 10 a gente observa, e no 8 também já acontecia, essa facilidade de se salvar. Não precisa salvar dentro da máquina, salva na nuvem. Coisa que a Apple já faz há tempo, né? Sim, o cara compra as músicas estão lá, enfim. Mas respondendo a pergunta, sendo direto, no sábado, um corretor de imóveis me perguntou quando eu falava sobre nuvem. Então ele perguntou, eu vi que você foi dar uma palestra e tal. E aí queria saber que área que o cara atua, enfim. Aí falei assim, a nuvem e tal. Ele não entendia que é nuvem. Aí eu perguntei pra ele, qual que é o seu e-mail? Ele falou, é @gmail. Aí o outro disse lá, @hotmail. Aí o que eu falei pra eles? Pessoal, vocês já usam a nuvem. É lógico. Então todas aquelas pessoas, para deixar claro que é nuvem. Se você usa um e-mail, @gmail, Yahoo, Hotmail, enfim, outros que existem, você já está usando a nuvem, pessoal. Então, esse é o primeiro ponto da partida. O segundo pilar é o que? É você mandar os seus dados para lá. Então, se você está usando o Gmail, você tem uma caixa para colocar lá. Se você está usando o Hotmail, você pode usar lá, né, uma outra ferramenta lá, o OneDrive, para jogar os dados para lá. Então, é simples, entendeu? Não precisa ter medo, porque os seus e-mails, para esse pessoal que já tem esse tipo de e-mail, Hotmail e outros que eu citei, já estão salvos na nuvem. Então mandar as fotos do casamento para a nuvem, as fotos do nascimento do filho, da filha, é mais um passo. E quanto mais tu usares, mais espaço eles te dão, né? Eles têm, assim, por exemplo, tem uma conta básica e tem 5 GB para armazenar, que é uma quantidade razoável. Para fotos é fantástico, porque eu sempre falo, tipo assim, você ter um notebook roubado, você ter um pendrive roubado, ou o seu smartphone caiu na água, enfim, esse não é um problema. O problema é o conteúdo que está lá. É lógico. Que é a historinha do nosso amigo Estênio Garcia. Sim. Assuntos que nós já discutimos aqui. E esses perigos, por exemplo, de se imaginar que essas imagens salvas na nuvem, elas podem cair em domínio público, é bem mais difícil. Não temos exemplos Não, disso. elas podem. Por quê? Porque esse é um assim, se alguém pegar, tá sem. A colocação tua é perfeita, Fábio. Pode alguém pegar as fotos que estão na nuvem? Pode, porque como? Vai invadir lá o servidor de algum? Não. Ele vai através do seu computador, que vai estar infectado, e aí ele vai conseguir pegar a sua senha e acessar as suas fotos na nuvem. Mas veja, é um erro seu daí. Exatamente. Entende? Agora, com um ponto, só para finalizar, o que está me chamando muita atenção, Fábio, é o seguinte. Em cada 10 computadores que eu vejo, 9 está sendo mal utilizado. 9 está infectado. O que isso significa? Que nós teremos muito problema pela frente. Muito. Não era com essa frase que eu gostaria de terminar o programa, né? Sem dúvida nenhuma. O André promete voltar aqui e tentar exemplificar, então, esses problemas. Você pode adiantar alguma coisa sobre isso? Que tipo de problema nós vamos ter, André? Não, alguns problemas nós já estamos tendo, né, Fábio? Por exemplo, as agências bancárias, quando você chega lá e diz, olha, roubaram um dinheiro,
esse dado não é divulgado pelas agências bancárias. Sim. Por quê? Porque eles têm um seguro, Sim. né? Então, as informações que eu tenho é que os dados são alarmantes. Só que veja, se hoje as agências bancárias vierem a público e disser, exemplo, só exemplo, ok, pessoal? Exemplo. Comentar, dizer, olha, 30% dos nossos correntistas já tiveram problemas com roubo de dinheiro pela internet. O que vai acontecer com a gente? Vai haver, né, um caos. Então essas são informações que não vêm a público. Nunca ninguém viu esse dado se tornar público, certo? Então um exemplo é esse, o problema com o roubo de dinheiro mesmo do banco, através do computador que está infectado. Aí vem as fotos que vazaram na internet. Aí vem uma série de outros problemas que a gente vê pela frente. Porque cada site que as pessoas acessam para baixar programas, junto com aquele programa que ela vai pegar, vem outros 3, 4 que ela não sabe o que é. E conversando com o pessoal que trabalha em assistência técnica, o que eles têm me falado é que está aumentando o número de computadores para serem formatados. Por quê? Porque a internet virou um problema se você não sabe usar. E eu dou um exemplo muito clássico. É assim, ó. Você pode pegar um carro e sair dirigindo pela cidade sem fazer uma autoescola, sem fazer uma prova. Você pode fazer isso? Não. Mas operar um computador sem treinamento, qualquer um pode. E aí entra as crianças até os adultos. Pois. Né? As pessoas de idade também, eu estou vendo muito isso, né? Senhoras, inclusive o Fantástico tem mostrado isso com uma certa frequência, né? Pessoas de uma idade mais avançada, que é de uma outra geração, eles estão tendo dificuldade. Então, às vezes é muito fácil eles caírem numa conversa na internet, né, para transferir dinheiro. Então, hoje a internet, ela é um meio, ela é como andar em São Paulo à noite. OK? Você tem que é como andar em São Paulo, você tem que ter cuidado ao navegar. E é isso que eu não estou vendo, pelo menos, como eu disse, eu não estou mais visualizando isso. Muito bem, André Ruschel, com a sua participação sempre excitante aqui no Café Missioneiro desta terça-feira. São 2h07. Eu me despeço dos meus radiovintes e dos internautas, convidando para quem quiser curtir esse programa, a reprise desse programa, a partir das 8 da noite na NH TV. Muito boa tarde, eu agradeço o Matheus Rasta, o Marcos Luft e o Sérgio Luiz Toneto Júnior. E sem comentários, Matheus Rasta, só eu pode pegar mais um copo d'água, não tem problema nenhum. Muito boa tarde e até amanhã.